nosso meio, amém? Pode deixar meia luz e abaixar um pouco essa aqui em mim que está muito forte. Deixar a igreja meia luz. Algumas só e diminuir a minha. É forte. Glória a Deus. Põe um fundo musical para a palavra, por favor. Feche seus olhos, incline sua fronte. Aleluia. Abra o teu coração para a palavra do Senhor. Espírito Santo, Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Fica à vontade entre nós, faça o que está no Teu coração, faças o que bem quiseres fazer. Nós precisamos de Ti, Pai. Queremos mais de Ti. Nos revela a Tua palavra nessa noite. Não queremos conhecimento, Senhor, apenas. Porque o conhecimento sozinho pode nos trazer soberba, orgulho, arrogância. Mas nós queremos revelação. Palavra revelada. Discernimento de espírito. Palavra rema para esta igreja. Para os nossos corações. Eu te peço e te dou liberdade, que a Tua presença permeie este lugar. Que a Tua presença inunde cada ser, cada coração. E traga revelação. A palavra que é viva, que é eficaz. Que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que separe juntas e medulas, a alma do Espírito, ou aquilo que é do céu com aquilo que é da terra, aquilo que é da carne com aquilo que é do Espírito. Nessa noite faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. No devocional dessa semana, o Senhor começou a falar ao meu coração. Um pouco cada dia. E por fim, Ele me trouxe essa palavra, que é um tema um tanto desafiador. E Deus bradou no meu coração muito forte. Ele falou para mim isso. Ele falou para mim. E falou para mim transmitir para a igreja nessa semana. Muito claro, quando Ele me deu esse tema. Você precisa ser insuficiente. É um paradoxo. Ele disse para mim: filho, você precisa aprender que você é insuficiente. Uau, Senhor. Então me ensina o que eu preciso aprender. E Ele falou comigo, eu queria abrir a palavra em 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Quantos estão com o coração aberto para Jesus, para a sua palavra? Então leia comigo. Leia comigo. Mas Ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições, e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou. Eu gosto da minha versão, que diz assim:
Minha nova versão na linguagem de hoje diz assim: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar de minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Você pode dizer aleluia? Você quer a força de Cristo? A força dele é mais forte do que a sua força. Sabe, querido, o mundo te ensinou o quê? A ser suficiente. O mundo te ensinou, você se basta. Nós vivemos num tempo que o tempo todo, o que você está escutando? Seja forte, não dependa de ninguém, confie em você, você consegue, você vai chegar lá, você é bom, você é fera. Ou seja, o que o mundo nos diz o tempo todo? Você é suficiente, você não precisa de Deus. E existe uma pressão para você ser suficiente para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o ministério. Eu preciso ser suficiente profissionalmente, empresarialmente, emocionalmente, espiritualmente, suficientes para resolver os nossos problemas e ainda resolver os problemas dos outros. Verdade ou mentira? É isso que o mundo prega. E talvez um dos maiores confrontos do evangelho que você vai receber, que eu recebi nessa semana e você vai receber nessa noite, com a mentalidade deste mundo, seja justamente esta: você precisa ser insuficiente. Isso não significa viver com baixa autoestima, irmãos. Não significa acreditar que você não tem valor, não é isso. Não significa desprezar os dons, a inteligência, a capacidade que Deus colocou em você, não é isso também. Significa reconhecer o quê? Significa reconhecer que você nunca foi chamado para ocupar o lugar de Deus. Na sua própria vida e na vida dos outros. Você e eu nunca fomos chamados para ocuparmos o lugar de Deus na nossa própria vida e na vida dos outros. Existe uma diferença entre capacidade e autossuficiência. Você pode ser capaz, sim. Você pode ser inteligente, sim. Você pode estar, se preparar, sim. Você pode ter recursos, sim. Você pode ter experiência, sim. Agora o problema, qual é o problema? O problema é quando aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, passa a ocupar o lugar que somente Deus deveria ocupar na sua vida. Está começando a entender? O problema, vou repetir, começa quando aquilo que Deus colocou nas suas mãos passa a ocupar o lugar que somente Deus deveria ocupar na sua vida. Porque existe algo que impede profundamente a nossa dependência de Deus, a nossa confiança em Deus. Sabe o que é? A ilusão de que nós conseguimos sem Ele, a ilusão que nós podemos fazer a obra dele sem Ele. É uma ilusão isso. E Paulo descobre em 2 Coríntios 12, a sua fraqueza não precisava ser escondida, que a fraqueza dele não precisava ser escondida, mas ela poderia se tornar justamente o lugar da suficiência, da força de Cristo a ser revelada. Sabe, nessa área que você é fraco, sabe, nessa área que você não dá conta, sabe, esse problema, essa falha, esse erro que você não está conseguindo vencer, você não precisa esconder mais, você precisa entregá-la nas mãos de Deus. Quantos querem entregar todo o seu caminho essa noite nas mãos de Deus? Eu posso ouvir um amém? Vamos aprender o que é isso, porque eu estou aprendendo também com Jesus. Talvez você tenha passado muito tempo tentando mostrar para todo mundo que você é forte.
Talvez você está tentando mostrar que você pode, que você consegue, que você é forte, que você é bom, sabe, para esse, para aquele, não importa para quem. E hoje Jesus, Ele quer mostrar para você que você não precisa ser suficiente, porque Ele é suficiente para você, Ele é suficiente na sua vida. Então a primeira coisa, põe o primeiro tópico para mim no telão, a primeira coisa que eu quero te falar: a autossuficiência nos impede de experimentar a suficiência de Cristo. Sabia que para você viver o milagre, o que está impedindo não é o pecado? Muitos pecadores chegaram até Jesus, mas reconheceram que não conseguiam sozinhos e que precisavam dele. Muitos acham que é o pecado que impede o milagre de Deus, que é o pecado que impede o impossível. Não, Ele vem, Ele faz quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós colocamos a nossa fé, a suficiência nele. Ele vem e faz o milagre, e vem e arranca o pecado também. Nunca foi um problema para ele. Mas a autossuficiência, você dizer eu consigo, eu me basto, eu não preciso de Deus por tabela, nós estamos dizendo isso. O maior inimigo do milagre, da dependência, da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos cultos, no nosso trabalho, sabe, no nosso grupo de amizade, no nosso grupo de crescimento, o maior inimigo é a autossuficiência. Você já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar nisso? Talvez algumas pessoas não estejam experimentando o impossível, não estejam experimentando milagres, não estejam experimentando o poder de Deus, porque ainda estão tentando demonstrar o seu próprio poder. O quanto eu sou bom, o quanto eu sou capacitado, o quanto eu consigo fazer isso. E às vezes a nossa autossuficiência se disfarça de força. Às vezes a nossa autossuficiência se disfarça. E eu digo, eu resolvo, eu sei, eu consigo, deixa comigo. Até chegarmos a lugares, não é verdade? Eu vou pedir hoje para Deus te levar para esse lugar. Porque bênção é tudo que te aproxima de Deus. Se o teu salário novo, se o teu emprego novo, se a tua prosperidade financeira não te aproximou de Deus, então não é bênção. Bênção no original é Baruch Rabá, dado por Deus com autoridade para nos aproximar dEle. Muitos acham que são abençoados, mas estão longe dos filhos, da família, estão longe da comunhão da igreja. Então isso que eles receberam, segundo a Bíblia, não é bênção. Mas se uma luta te aproximou de Deus, é bênção. Se uma prova te aproximou de Deus, é bênção. Se ao você descobrir, se você chegou no lugar que você descobre, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não tenho força suficiente, eu não tenho todas as respostas, então isso é bênção na sua vida. Porque quando você não tem tudo, você vai correr para Deus, você vai correr para Cristo. Só que normalmente as pessoas, o mundo interpreta esse momento como derrota, mas não é derrota. Deus pode transformar o reconhecimento da nossa insuficiência em um lugar de dependência, em um lugar de milagres, em um lugar onde a sua glória, um lugar onde a sua unção, um lugar onde a sua sabedoria se manifesta. Eu quero informar você, eu sinto informar você, Deus vai estragar a sua agenda, Deus vai estragar os seus planos. Sabe por quê? Os planos dele são maiores do que os seus. Os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos. Chega de andar nos seus caminhos, chega de andar na sua agenda, chega de andar no seu plano. Essa igreja, o Senhor me mostrou essa semana, nós andaremos na agenda de Deus, nós andaremos no plano de Deus, nós andaremos na força de Deus, porque nós temos a força de Cristo
Quantos podem dizer amém e aplaudir ao Senhor? Quantos têm coragem de dizer essa noite: Deus, estraga os meus planos? Deus, estraga a minha agenda, eu quero a tua. Deus, estraga os meus caminhos. Você pode orar nessa noite, porque eu quero é os teus caminhos, eu quero é os teus planos. Senhor, estraga essa sabedoria humana, eu quero a tua sabedoria. Quem foi o homem mais sábio fora Jesus que passou aqui? Sabe por que ele foi o homem mais sábio, Salomão? Porque não era a sabedoria dele, era a sabedoria de Deus. Deus chegou para ele e falou: pede o que você quiser. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido glória, ele podia ter pedido reino. Ele falou: quero sabedoria. Talvez a gente se enfie em problema porque falta sabedoria. A pessoa não acerta com o marido, com a esposa com o marido, porque falta sabedoria. E porque ele foi o mais sábio, fora Jesus, porque ele recebeu a sabedoria de Deus, não a sabedoria que vem do saber humano. Por isso que Tiago disse: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Ele não disse: aquele que quer sabedoria, vá ler um livro. Porque a sabedoria de Deus é muito superior à sabedoria do saber. Não estou dizendo que a sabedoria do saber você pode buscar, mas a sabedoria de Deus, você só pode receber de Deus. Poder humano podemos conquistar, mas o poder de Deus temos que receber de Deus. Então é bom quando chegamos nesse lugar de dependência, sabe? Porque enquanto eu acredito que eu sou suficiente, eu procuro em mim aquilo que eu devia buscar só em Deus. Aquele que se acha suficiente, ele procura dentro dele: nossa, qual a capacidade que eu preciso agora para fazer isso? Qual a capacidade que eu preciso aqui dentro de mim? Deixa eu me concentrar, deixa eu meditar, para eu achar em mim a solução, para eu achar em mim o destino, para eu achar em mim o propósito. Meu querido, você não pode achar e procurar em você mesmo aquilo que só está em Jesus, só está em Cristo. Procure em Cristo e você vai receber. O problema não é ter força, o problema é fazer da sua força a sua fonte. Está conseguindo me entender? Jesus quer ser a sua fonte. Vira para o teu irmão e diga: Jesus quer ser a sua fonte. Isso é o Evangelho. Sabe, o problema não é ter dinheiro, o problema é fazer do dinheiro a sua segurança, o seu Deus, o seu refúgio. O problema não é ser inteligente, o problema é confiar na própria inteligência mais do que na sabedoria de Deus. O problema não é ter experiência, o problema é chegar a um lugar em que você nem pergunta mais para Deus, porque você pensa assim: eu já sei como funciona. Está entendendo? Você não ora mais, você não consulta mais a Deus, porque você fala: eu já sei fazer, eu já sei tocar minha empresa, eu já sei liderar, eu já sei fazer esse grupo aqui crescer. Meu Deus do céu, eu preciso de Jesus. Eu não sei você, mas eu preciso de Jesus. Quando eu olho para vocês, na segunda-feira eu chego e oro: Senhor, eu não dou conta, eu não sei o que fazer, eu não sei o próximo passo, eu não sei para onde ir, nos guia. Talvez seja por isso que Jesus começa o sermão do monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus, irmãos? De quem é? Diga: dos pobres de espírito. Ser pobre de espírito não significa não ter valor, mas é reconhecer diante de Deus: eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor.
Eu preciso do teu guiar, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor me mostre o próximo passo. Eu não conheço o futuro, o Senhor conhece. Sabe, você pode ver isso, pobre, financeiramente falando, não tendo a que se apegar. A quem que ele se apega? A Deus. Mas o rico, tendo muitas posses, muitos bens, muito dinheiro, qual é a tendência dele? Se apegar ao dinheiro, e não clamar a Deus, e não buscar a Deus, e não declarar: Deus, eu preciso de Ti. Não tem problema ser rico financeiramente, não, mas não deixe de depender de Deus, não deixe de declarar: eu preciso de Ti. Pobreza de espírito é reconhecer: eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso da Tua presença. É o oposto da autossuficiência espiritual, irmãos. Tiago 4,6, que Tiago disse? Deus resiste aos, quem lembra? Deus resiste aos, mas dá graça aos, favor imerecido aos humildes. Olha a conexão. 2 Coríntios 12 diz: minha graça te, o que diz lá? Minha graça te. E em Tiago Deus diz que Ele dá graça aos humildes. E deixa eu te falar uma coisa: humildade não é pensar menos de si mesmo. Não é isso. Humildade é reconhecer corretamente de quem você depende. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Porque o arrogante diz assim, irmãos: eu consigo sozinho. O soberbo, o orgulhoso, ele diz: eu consigo sozinho. O humilde diz: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tenho, veio de Deus, veio dEle, é graça dEle na minha vida. Ele me deu a saúde, Ele me deu força, Ele me deu vigor, Ele me deu sabedoria, Ele abriu as portas. Tudo que eu tenho vem de Deus. Sabe, quantos conhecem do Instagram pelo menos o empresário Luciano Hang? Quem conhece o Luciano Hang? Ele é um cara humilde, porque humildade não tem a ver, tem muito orgulhoso, andando de havaianas, com roupa rasgada, e com o chinelo havaianas, com o prego lá, para não sair. E tem muito humilde como o Luciano. Sabe por quê? Eu vi, sabe essa estátua que tem da Liberdade, né? Na frente das lojas da Havan. Foi um menino de 7, 8 anos de idade que deu a ideia para ele. Ele podia dizer: que sou empresário aí que fatura múltiplos milhões, rapazinho. Você quer ensinar o que para mim? O que você quer falar para mim? Ele ouviu o menino, gostou da ideia, executou a ideia e prosperou ainda mais. Sabe por quê? Quem é humilde aprende até com quem sabe menos. Aprender com quem sabe mais não é humildade, é sabedoria, é inteligência. Agora, quem é humilde aprende até com quem sabe menos. Por quê? Embora essa pessoa saiba menos do que eu, ela pode saber algo que eu não sei. Vou repetir: embora essa pessoa possa saber menos do que você, ela pode saber algo que você não sabe, e que vai te levar para o próximo nível. Quantos estão me entendendo? Amém ou não amém? Uma das declarações mais poderosas que você pode fazer diante de Deus hoje, nessa noite, simplesmente é: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. Isso não é derrota, isso é dependência. Isso é o que, irmãos? Eu não ouvi, eu quero ouvir, igreja. Isso é? Esse é o lugar do favor, esse é o lugar da bênção, esse é o lugar do milagre, esse é o lugar do impossível. Quantos querem viver o impossível de Deus em todas as áreas este ano ainda, amém? Então fique no lugar da dependência. Mas vamos lá, segunda coisa que eu quero falar hoje: a fraqueza não é o lugar onde o poder, a fraqueza é o lugar onde o poder de Cristo se torna manifesto, evidente.
Olha só, Paulo pede que o espinho na carne dele seja removido. Quem lembra do texto? Amém? Amém, ele pede: Senhor, não aguento mais, remove esse problema, remove esse espinho na minha carne. Talvez você entrou aqui hoje, orando isso, mas qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu vou fazer você tão forte. A resposta de Jesus não foi, a resposta de Deus não foi: Paulo, eu vou fazer você tão forte que nunca mais você precisará de mim. Foi isso? Não, ele disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Perceba a abundância. Paulo olha para a sua necessidade, Jesus aponta o poder dele. Paulo quer que a fraqueza desapareça. Não é assim comigo e com você muitas vezes: Senhor, elimina isso, meu Deus, tira isso, meu Senhor, me dá vitória, faz com que essa fraqueza desapareça. Mas Jesus mostra o seu poder, o que o seu poder pode fazer na sua fraqueza. E o que Deus está te ensinando através disso, que Ele ensinou a Paulo: você não precisa provar que é suficiente, a minha graça é suficiente para você. Jesus Cristo é suficiente para você. O poder de Jesus é suficiente na sua vida. Eu posso ouvir um amém? E Jesus disse então: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita assim comigo: o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Só que eu quero te dizer, isso não significa que o poder de Cristo seja imperfeito. Não, não é isso, irmão. E precisa da nossa fraqueza para melhorar. Não é isso. Significa que na fraqueza humana, na nossa fraqueza, fica evidente o poder, a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Amém ou não amém? Para ficar claro que foi Ele que fez, para ficar claro que foi Ele que curou, para ficar claro que foi o poder dEle que se manifestou. A fraqueza não aperfeiçoa a Deus, ela desmonta a ilusão de que nós somos Deus. Diga assim: a fraqueza não aperfeiçoa a Deus. Diga mais alto: ela desmonta a ilusão de que eu sou Deus. Você precisa dEle. Você e eu precisamos descer do lugar da autossuficiência. Querido, você não precisa saber tudo. Você não precisa, não deveria tentar controlar tudo e todos, manipular. Você não precisa conseguir tudo. Você não precisa sustentar tudo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é uma noite para você entregar. Joel 3:10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ele não diz: diga ao fraco, eu fui fraco. A Bíblia não está ensinando você a negar a sua condição, não é isso. Ela está ensinando você a reconhecer que a sua condição não tem a palavra final. E Paulo chega à mesma conclusão e disse: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Pergunta: como alguém pode reconhecer a sua fraqueza e ao mesmo tempo declarar força? Como que você pode dizer, quando eu sou fraco, que eu sou forte? Como que você pode declarar, assumir a sua fraqueza e ao mesmo tempo declarar força? Eu vou te dizer por quê. Porque a fonte mudou. A fonte agora não é mais você. A fonte agora não é mais o seu vizinho, o seu amigo. A fonte não é mais nem mesmo homens, que Deus usa, mas agora a fonte é Jesus. Eu quero dizer, meu irmão, a sua fonte não precisa nascer de você. O seu milagre não precisa nascer de você. A sua sabedoria não precisa nascer de você. Quando as suas forças acabam, quando as minhas forças acabam, eu não preciso fingir que ainda sou forte. Eu posso dizer, eu sou fraco, mas o poder de Cristo repousa sobre mim. A unção de Cristo repousa sobre mim.
a glória de Cristo repousa sobre mim, eu tenho a força de Cristo, e por isso eu viverei o impossível. Aleluia. Talvez você não esteja vendo o agir de Deus na sua vida, o manifestar do poder de Deus na sua vida, porque você está tentando ser forte, porque você está tentando ser suficiente. Nós queremos ver a glória, sim ou não? Queremos a presença, sim ou não? Queremos ver milagres, amém ou não amém? Queremos ver Deus fazendo aquilo que somente Ele pode fazer, mas ao mesmo tempo nós queremos continuar no controle. E existe uma pergunta que precisamos fazer: se eu quero resolver tudo sozinho, onde entra o agir de Deus? Se eu quero resolver as coisas sozinho, onde entra o poder de Deus? Se eu quero um mover sozinho, aonde entra o mover de Deus? Talvez você não está vendo acontecer, porque tem algo ainda que você deveria entregar, e você está ainda tentando controlar. Tem situações que você tem que parar de manipular e controlar e entregar nas mãos de Deus. Talvez você não está vendo porque você está tentando na sua força, do seu jeito, resolver algo que você já deveria ter colocado diante de Deus para Ele resolver. Quantos estão me entendendo, amém ou não amém? Tentando controlar algo que você deveria entregar e confiar em Deus. Escute, você não precisa carregar a responsabilidade de ser Deus da sua própria vida, e nem da vida de ninguém. Feche a tua fronte, feche os teus olhos, perdão, incline a tua cabeça, a tua fronte agora. O Espírito me conduz a fazer esse momento. Esqueça de tudo agora, é você e Deus. O que você precisa entregar hoje? Ou que situação você precisa entregar hoje? Ou quem você precisa entregar hoje nas mãos de Deus? Entrega agora. Espírito Santo, perscrute as profundezas do ser, do coração de cada irmão, de cada irmã, e mostre para cada um deles o que, quem, quais coisas, circunstâncias, situações, traumas, medos, problemas, pessoas, que eles precisam entregar na tua mão hoje. Comece a entregar. Comece a entregar. Comece a visualizar essa situação, essa pessoa, esse problema resolvido pela suficiência de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus. Pai, nós entregamos a Ti hoje toda situação, todo problema, toda angústia, tudo. Lance tudo aos pés da cruz. Lance tudo para Jesus, meu irmão, minha irmã. Lançai sobre Ele, disse Pedro, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança tudo que está te atrapalhando, lança tudo que está trazendo angústia, opressão. Lança diante dele tudo que está trazendo ansiedade. Entrega essa causa, entrega essa pessoa, entrega essa circunstância, essa situação, esse desafio nas mãos do Senhor. Deixa Ele agir, Pai, vai agindo, pelo Teu poder, não pelo poder nosso, pelo Teu agir, não pelo nosso manipular. Faz, surpreende os Teus filhos, ainda este mês surpreende os Teus filhos, aquilo que eles já tentaram de tudo, e não conseguiram, o Senhor consegue.
A saída que buscamos e não achamos, o Senhor sabe qual é a saída. E a tua palavra ainda diz mais, que o Senhor abre um caminho no deserto, onde não parece haver, onde não há caminhos, que o Senhor faz mananciais brotar nos desertos. Então, nós confiamos na tua suficiência, nós confiamos na tua ação, no teu agir e no teu poder, e te entregamos. Se você entregou, meu irmão, se você confia, aplauda o Senhor bem alto e agradeça. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Quero ir para o terceiro ponto. Eu posso ser insuficiente porque estou revestido de Cristo. Irmãos, nós chegamos a uma das verdades mais poderosas dessa mensagem, que está em Gálatas 3:27, que diz assim: porque quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A fraqueza é o lugar onde o poder de Cristo se torna evidente. O terceiro, eu posso ser insuficiente porque estou revestido de Cristo, Ele é a nossa suficiência. Vou repetir, Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Diga assim, mas diga mais alto, eu estou revestido de Cristo. Isso muda completamente. Isso muda, sabe, não é apenas quem sou eu, mas é de quem eu estou revestido. Se eu estou revestido de Cristo, eu não preciso produzir sozinho aquilo que somente a vida de Cristo pode produzir em mim e através de mim. Posso ouvir um amém? Por isso, meu querido, eu quero te dizer, quando você se sentir fraco, lembre-se, a força de Cristo opera em mim. Quando você, sabe, não souber mais o que fazer, diga, Cristo é minha sabedoria. Quando você olhar para as suas imperfeições, diga, Jesus é a minha justiça. Quando você perceber que não consegue amar como deveria, diga, Cristo pode amar através de mim. Quando as suas palavras quiserem reproduzir aquilo que o mundo diz, diga, não, eu quero falar como Jesus fala. Não estamos negando a nossa humanidade, não estamos fingindo que temos fraquezas, que não temos fraquezas, não. Estamos reconhecendo algo maior. Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança para este mundo. Cristo em você é a esperança para o aflito, para o caído, para o oprimido. Cristo em você é a esperança para a sua família. Cristo em nós é a esperança para esta cidade. Amém? Quando você olha para Cristo e não para você, você descobre a sua fonte inesgotável. Se revista do caráter de Cristo, da graça, do poder, da pureza de Cristo, da santidade. Sabe, quando essa palavra entrou no meu coração, eu estava ali na sala pastoral meditando, eu imediatamente me levantei e eu comecei a falar, eu tenho a força de Cristo em mim, eu tenho a santidade de Cristo em mim, eu tenho o poder de Cristo em mim, eu tenho a pureza de Cristo em mim, eu tenho o olhar de Cristo em mim, eu sou como Ele é. Você precisa descobrir que você não precisa ser suficiente, você precisa estar revestido daquele que é suficiente, e Jesus é suficiente para você. Diga, Cristo é suficiente. Diga, Ele é suficiente. Diga mais alto, Jesus é suficiente. Diga, Ele vive em mim. Eu tenho a força de Cristo. Diga para o seu irmão, você tem a força de Cristo. Você tem o poder de Cristo, a unção de Cristo, a santidade de Cristo. Eu posso reconhecer a minha insuficiência sem medo, porque a minha identidade não termina naquilo que falta em mim. A minha identidade está em Cristo. Amém ou não amém, igreja? Assim, meu irmão, que versículo, 1 João 4,17, parte B, eu fui estudar, o mais próximo do original é isso. 1 João 4,17 diz assim: assim como Ele é,
também nós somos neste mundo. Diga, repita comigo, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. E o verbo está no presente, não está no passado. Então aumenta a revelação ainda. A Bíblia não diz assim como Ele foi, enquanto esteve entre nós, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você pode imaginar o tamanho dessa grandeza dessa palavra? Você pode imaginar o tamanho da plenitude dessa palavra? Ah, pastor, mas isso é utopia. É utopia para quem não crê, mas eu creio que eu estou me tornando cada dia mais parecido com Jesus, que eu estou me tornando cada dia mais frutífero como Jesus, que eu estou me tornando cada dia mais, sabe, como Cristo é. Quantos recebem essa palavra? Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão, assim como Jesus é, também nós somos neste mundo. E aqui eu acabo a palavra. Sua insuficiência termina onde começa a suficiência de Cristo. Aqui é o ponto para onde toda essa mensagem precisa nos levar. O Evangelho não é sobre você descobrir como ser suficiente. Isso é muito forte, irmãos. Não é. É sobre descobrir que Cristo é suficiente para mim, em mim e através de mim. O Evangelho não diz, descubra dentro de você toda a força necessária. Olhe para dentro de você e tire essa força do seu interior. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho diz, Cristo em você é a força, Cristo em você é a capacitação, Cristo em você, geração de poder, geração de milagres, Cristo em vós, a esperança de salvação, de cura, de libertação, de milagres, de prosperidade. Cristo em vós é a esperança da glória. Para de olhar para você, você é humano, mas Cristo em você é sobrenatural. Você é limitado, mas Cristo em você é ilimitado. Seu poder é natural, mas Cristo em você é um poder sobrenatural. A vida cristã não é uma tentativa de provar o quanto eu consigo ir longe por mim mesmo. A vida cristã não é uma tentativa de provar o quanto conseguimos viver sem ajuda, sem Cristo. É uma vida de dependência de Deus, irmãos. Por isso podemos dizer, eu preciso ser insuficiente, para que a suficiência de Cristo habite em mim. E você vai ver milagres aonde você for. Não porque eu desejo ou porque ser incapaz, não, mas porque eu me recuso a transformar a minha capacidade em meu Deus. Eu me recuso a transformar a minha capacidade em meu Deus, em ser meu Deus. Não porque eu glorifico minhas limitações, mas porque eu glorifico Cristo acima delas. Não porque a fraqueza seja a minha identidade, mas porque Cristo é minha suficiência, porque Cristo é a minha força, porque Cristo é a vida de Deus em mim. E talvez você tenha chegado aqui cansado de tentar ser suficiente para a família, para os filhos, para o casamento, para o ministério, para resolver problema, para corresponder às expectativas, suficiente para todo mundo. Mas Jesus está dizendo para você hoje, a minha graça te basta. Você pode parar de tentar ocupar um lugar que nunca foi seu. Você pode finalmente essa noite dizer, eu sou insuficiente. Mas isso, querido, escute, não termina em autocomiseração, nem em condenação, porque existe uma segunda declaração: Cristo é suficiente em mim.
Em Jesus, minha fraqueza encontra sua força, minha alimentação encontra o seu poder, a sua graça, minha incapacidade encontra a sua glória, minha necessidade encontra a sua suficiência, que gera o milagre. Essa não é a noite de você prometer nada para Deus. Deus me falou isso, sabe, essa semana. Pare de prometer as coisas para mim. Eu vou mudar, Senhor. A partir de amanhã, Senhor. Pare de prometer as coisas para Deus. Ele não te chamou aqui para isso. Hoje é a noite de você prometer, parar de prometer coisas para Deus. Hoje é a noite de você parar. Senhor, eu vou tentar ser mais forte. A partir de amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, ó o eu no centro. Cadê Jesus na sua vida? Senhor, eu vou tentar ser menos instável, ser mais forte. Não, essa é a noite de você dizer: Senhor, eu vou depender mais, eu vou me render mais, eu vou orar, sim, porque eu creio na tua suficiência. Senhor, eu quero depender mais. Senhor, essa noite dizer: eu entrego a minha autossuficiência, eu não me basto. Eu entrego o controle da minha vida, dos meus negócios, da minha família, do meu emprego na tua mão. Eu quero parar de controlar. Eu entrego minha necessidade de saber tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego a minha necessidade de conseguir tudo. Eu entrego minhas necessidades de parecer forte o tempo inteiro, de parecer o bonzão, a boazona o tempo inteiro. E reconheço: Jesus, tu és suficiente para mim. Sabe, querido, porque quando a minha força termina, o poder de Cristo começa. Quando a sua força termina, o poder de Cristo começa. Quando as suas respostas terminam, a sabedoria de Cristo começa. Quando os seus recursos humanos terminam, os recursos da gloriosa graça de Deus começam a agir. Você está entendendo? Quando você chega no fim de si mesmo, é o começo do agir de Deus na sua vida. Quando você chega ao seu limite, Cristo começa a ser suficiente e gerar milagres na sua vida. A insuficiência deixa de ser assustadora quando você descobre a suficiência de Cristo. E para acabar, quero chamar o Ministério de Louvor. Antes do Ministério de Louvor subir, eu quero ler 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5, põe no telão para mim. 2 Coríntios 3:5. Não porque sejamos capazes por nós, de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de... No original diz: a nossa suficiência vem de... Vire para o teu irmão e pergunta: captou? Pegou a visão? Entendeu? A nossa suficiência vem de Deus, é isso. Minha insuficiência me lembra de onde vem a minha fonte, e eu corro para lá. Escute, você não precisa encontrar em si mesmo aquilo que você já possui em Cristo. Você não precisa encontrar em si mesmo aquilo que já possui em Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Diga: eu não preciso encontrar em mim mesmo aquilo que eu já possuo em Jesus Cristo. Se você crê, aplauda bem forte a Ele. Se entregue a Ele nessa noite. Apague as luzes, feche os teus olhos agora, incline a sua cabeça.
uma meditação final para orarmos. Talvez durante muito tempo você tenha pedido: Deus, me faça mais forte. Mas talvez não, mas essa noite, hoje a sua oração precisa mudar. Deus, me faça mais dependente. Você não precisa sair daqui acreditando mais em você hoje. Você precisa sair daqui acreditando mais em Jesus. Ele em você gerará milagres. Você não precisa aumentar a sua autoconfiança nessa noite. Você precisa aumentar a sua Cristo confiança, a sua Cristo dependência. Querido, o segredo nunca foi eu consigo. O segredo sempre será: a graça dele me basta, e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje é uma noite, igreja, de rendição. Rendição do que, pastor? Da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, da nossa necessidade de manipulação, da nossa necessidade de controle, da nossa necessidade de se mostrar, de mostrar a força humana. A rendição da nossa necessidade de ter todas as respostas. É noite de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu reconheço minhas limitações, minhas fraquezas, reconheço que não sei tudo, reconheço que eu não consigo tudo, mas também reconheço: estou revestido de Cristo. Por isso a minha fraqueza não tem a palavra final. Por isso minha incapacidade não tem a palavra final. Minha limitação não tem a palavra final. Cristo sim tem a palavra final na minha vida. Então eu posso dizer: eu tenho a força de Cristo em mim. Quando sou fraco, é aí que eu sou forte em Jesus. Não porque eu encontrei uma força escondida dentro de mim, não, mas porque encontrei minha força em Jesus. Porque Jesus é a minha força. Não porque me tornei suficiente, mas porque descobri que Jesus sempre foi suficiente. Cristo é suficiente. E como o apóstolo Paulo disse: a minha suficiência vem de Deus. Você não precisa encontrar em si mesmo aquilo que você já possui em Cristo. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor com essa canção. E você vai receber nessa noite mais de Cristo, mais de Jesus. Menos de você e mais dele. Menos de mim, Senhor, e mais de Ti. Declare em uma só voz, igreja. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Deixe Jesus crescer em você, a suficiência dele. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, O poder dele em você. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Vamos diminuir hoje? E que diminua eu, Declare, para igreja. que Tu cresças, Senhor, Em mim, em nós, mais e mais. em uma só No voz. santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Fique debaixo das asas. Debaixo de Tuas asas, Se abrigue ali. És meu abrigo, meu lugar secreto.
Declare. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Vamos dizer mais uma vez, desde o início, toda a igreja, recebendo a suficiência, a graça, a glória, o poder de Cristo. Nós temos a força de Cristo. Eu não preciso Ser reconhecido por ninguém. Então declare, igreja. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Declare: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, eu dependo de Ti. Sem Ti nada sou, sem Ti nada posso, mas contigo eu tenho a força Tua em mim. Oh, declare. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Declare, igreja. Meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. No Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Vamos declarar Tua presença. Tua presença é suficiente. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tu és suficiente. Tua presença é a minha suficiência. Tu és suficiente em mim, para mim, através de nós. Em uma só voz, com amor, vamos declarar. Tua presença, meu prazer. Tua presença. Eu preciso de Ti, da Tua presença, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Presença. A igreja. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Só as vozes e o teclado no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
Diga para Ele: meu lugar secreto. tua graça é suficiente. Jesus é suficiente. Mais uma vez, a igreja e o piano, no santo, no santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Fique sempre ali. Debaixo de tuas É o lugar de dependência, debaixo das asas. é o meu abrigo, É o lugar de dependência. lugar secreto. É o lugar de milagres. Só tua graça me basta, em tua presença. Só as vozes, sem nada, suavemente. No santo. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Só teus olhos me veem. O lugar de dependência. É o lugar de dependência. É o meu abrigo. Glória a Deus. Só tua graça. Só tua graça. Vamos declarar. Só tua graça me basta e tua presença. A graça dele te basta, é suficiente. Só tua graça me basta e tua. Pela última vez, declare: só tua graça. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu Tua presença, tua presença, tua presença. Nesse mesmo espírito de rendição, você pode se assentar. Pastor William e pastora Mônica vão fazer a ceia do Senhor agora. Receba esse momento, vamos celebrar a Cristo.